É interessante observar como alguns escritores colocam as crianças nos seus livros e as percepções diferentes que cada um tem, né? De como as crianças são, de como as crianças devem ser, quais são as suas características principais. Existem autores muito diferentes que vão pintar crianças similares e às vezes autores de uma mesma época que têm uma visão diferente das crianças. E aí eu gostaria de mostrar nesse vídeo um pouco das crianças na literatura. Vamos lá. No século XIX, na Inglaterra, na literatura vitoriana, a gente tem, como não podia deixar de ser, Charles Dickens, um escritor nascido em 1812 e falecido em 1870, que tem crianças em várias das suas obras. Algumas permanecem crianças do começo ao fim do romance dele, ou da novela. E alguns crescem ao longo da história, né? Ele acompanha aquelas crianças ou aquela criança até se tornar um adulto. E aí, para mostrar apenas alguns, a gente tem a criança a título de Oliver Twist, que é o seu segundo romance. A gente tem uma criança que cresce aqui, em Grandes Esperanças, para mim, o seu grande romance. E a gente tem uma criança como coadjuvante aqui, mas que dá uma boa amostra, né, do que o Dickens pensava e mostrava sobre as crianças da sua época nessa novela, O Homem e o Espectro. E tem outros também, mas eu vou deixar nesses. O que a gente vai encontrar das crianças na obra do Dickens? As crianças nos livros do Dickens, romances e novelas, são geralmente crianças oprimidas, crianças desassistidas, crianças que passam fome, que não têm o que vestir, não têm o que calçar, passam frio. E aí está a crítica feroz do Dickens, né? A sociedade da sua época, aos serviços sociais, vamos dizer assim, os trabalhos sociais da sua época, né? E certamente o discurso até de políticos, porque os políticos não mudam em época nenhuma, mostrando como a sociedade que devia cuidar das crianças, na verdade, não cuida, né? É comum na obra do Dickens ele mostrar essas crianças oprimidas, essas crianças injustiçadas, que passam falta de quase tudo, inclusive de carinho, e você ter os adultos que lidam com elas, tratando-as como se estivessem fazendo um favor, né? Como se já estivessem fazendo muito. E a gente encontra isso bem marcante no Dickens, e ele leva além, no Oliver Twist, por exemplo. Ele vai mostrar como a criança que se encontra nesse tipo de condição, de opressão, de ser uma criança injustiçada, de não ter nada, de não ter quem cuide dela, quem a ame, quem realmente se responsabilize em todos os sentidos por ela, ela vira uma presa fácil, né? Como acontece hoje, nesse sentido o Oliver Twist é muito atual, de aliciadores que podem levar essas crianças para o roubo e mais adiante, de repente, até para a prostituição, né? O Dickens não vai entrar nesse segundo campo, mas ele deixa insinuado na vida de uma das personagens femininas de Oliver Twist, que é a história da Nancy, porque a gente fica sabendo que ela, quando criança, era ladra, né? Ela foi ensinada a roubar pelo Fagin, que é um aliciador de crianças, um romance. E quando ela já é uma mocinha, né? Ela é amante de um bandido, né? De um sujeito de péssimos bofs, que é o Bill Sikes. Então, de uma forma, eu até diria que é sutil, é como se o Dickens estivesse nos mostrando, né? Qual é o caminho para essas crianças que não têm nada? Como é que elas podem acabar? Mas a gente também vai encontrar no Dickens as crianças, algumas, se revoltando contra essa condição de injustiça, chegando a um ponto em que ela é como se a criança dissesse: não, não dá mais, eu não aguento mais isso. E a gente vai encontrar isso também numa cena muito importante de Oliver Twist. E aqui, nessa novelinha que eu mostrei, O Homem e o Espectro, a criança que aparece aqui é uma coadjuvante, né? Um personagem menor, mas ele tem importância, essa criança, porque a gente percebe que é uma criança que passou por todas essas faltas, né? Todas essas carências, e aquilo a embruteceu.
E isso fica assim, tanto quanto Dickens podia colocar num romance do século XIX, fica bem evidente em O Homem e o Espectro. No século XIX ainda, a gente tem um outro autor também inglês, Lewis Carroll, com Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, onde a gente já tem uma criança de uma condição melhor, né? A Alice tem uma condição boa, ela tem família, ela tem uma irmã mais velha e ela tem uma gatinha. E a Alice, ela não é uma criança desassistida nem oprimida, não da forma como Dickens coloca. Mas ela é uma criança que, debaixo daquela sua boa educação, que ela é uma menininha muito educada, a Alice, do Carroll, ela fica questionando as coisas, ela fica reparando como as figuras que são adultos nos mundos pelos quais ela passa, especialmente no Alice no País das Maravilhas, a tratam sempre como se ela devesse obedecer ordens e não receber o respeito que eles, as figuras que representam os adultos nesse mundo das maravilhas, esperam que ela lhes dê, mas ela não recebe enquanto criança. Então a gente percebe na Alice do Carroll essas duas camadas, né? Uma criança que é educada, uma criança que faz as suas lições, que recita versos quando os adultos ou as figuras que representam os adultos exigem isso dela, né? De alguma forma dentro das histórias, mas ela o tempo todo está questionando no seu pensamento, né? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que todo mundo fica me pedindo para fazer isso ou fazer aquilo? Debaixo da docilidade da Alice, você tem uma criança questionadora e que pode se tornar uma jovem mulher transgressora. E aí, a gente já vai para o século XX, vamos dar um pulo, e a gente chega nas crianças de outro britânico, mas no caso irlandês, que é C.S. Lewis com a sua série publicada nos anos de 1950, As Crônicas de Nárnia. Esse aqui é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A Cadeira de Prata. E o primeiro, que é O Sobrinho do Mago. Eu só peguei alguns para ser mais rápido. O que a gente encontra no C.S. Lewis? A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li As Crônicas de Nárnia a primeira vez, depois eu reli, né, várias vezes, é perceber como as crianças do C.S. Lewis são educadas. E aí eu fiquei me interrogando, será que são as crianças inglesas que são tão educadas? Ou será que são as crianças inglesas daquela época em que o C.S. Lewis viveu? De repente é isso, né? 1950, 1951, 52, de repente é isso. O fato é que você encontra nas Crônicas de Nárnia, nos 7 livros, crianças que são muito educadas, crianças que são sonhadoras, crianças que são abertas ao maravilhoso, ao novo, à fantasia, como a Lucy, por exemplo. Crianças que assumem responsabilidades como adultos, né? A gente vai encontrar essa atitude no Peter, né? E vai encontrar também no Diggory, no primeiro livro, O Sobrinho do Mago, em que o Diggory faz algumas coisas que me faz lembrar as crianças que aparecem no Henry James. Eu sempre digo que as crianças na obra do Henry James são aquelas crianças que muitas vezes assumem responsabilidades e pesos que seriam os adultos que deveriam assumir. E tem momentos de O Sobrinho do Mago que a gente percebe o Diggory assumindo o peso de responsabilidade e fazendo coisas que os adultos deveriam estar fazendo para ele, e não ele, que é uma criança. A gente também tem no Lewis crianças com os defeitos naturais, né? Tem, como eu falei, elas são à primeira vista muito educadas, realmente, mas você também vai encontrar, né, aqueles defeitos, já que o Lewis vai explorar isso no sentido até teológico, religioso, aqueles defeitos que as crianças têm, né? A questão da gula, a questão do ciúme, né? A questão de querer ser mais importante, ter mais destaque, ser mais querido do que o outro, né? Ter ciúme do irmão, esse tipo de coisa. E a gente também vai encontrar os resultados da educação moderna. Por exemplo,
em A Viagem do Peregrino da Alvorada, no comportamento do Eustáquio, que é bem claro, é uma criança bem desagradável em A Viagem do Peregrino da Alvorada. E depois o Eustáquio, vamos dizer assim, convertido em A Cadeira de Prata, e que logo no princípio de A Cadeira de Prata, o Lewis faz a sua crítica, né, à educação moderna. Essa educação que eu tenho falado, que é tão indulgente que não ajuda, pelo contrário, está estragando e fazendo com que muitas crianças fiquem mimadas, fiquem exigentes e achem que podem fazer qualquer coisa porque não vai haver nenhuma sanção contra elas, né? Os adultos vão chamá-las, conversar um pouquinho com elas, passar-lhes a mão na cabeça e dizer não faça isso. E vai ficar por isso mesmo. Em A Cadeira de Prata, logo no princípio, a gente percebe o Lewis fazendo essa crítica. Na época dele já estava aparecendo. Então a gente tem essas várias camadas, né, esses vários tipos de crianças nos livros dele. E por último, a gente tem outro britânico, Roald Dahl, autor de Matilda, de O Bom Gigante Amigo, de As Bruxas e de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu não tenho, tem lá na biblioteca que eu trabalho. E aí o Roald Dahl, ele tem algumas crianças carentes também, como o Charlie, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. E aliás, o Dahl parece que era um grande admirador do Dickens, então não é estranho que ele tenha esse tipo de criança nos seus livros, né? Crianças oprimidas, crianças que passam necessidade, né, como o Charlie. Crianças que não têm pai nem mãe, né, como a garotinha de O Bom Gigante Amigo. E você tem esse tipo de criança, né, socialmente injustiçada, né, socialmente não assistida, mas você também encontra as crianças sonhadoras, as crianças espertas, né, como o garotinho de As Bruxas, e algumas extremamente inteligentes, como a Matilda. A Matilda, aliás, já é um outro caso. Ela é uma criança que tem um lar com pai, com mãe, com irmão. Ela não passa fome, ela não passa frio, ela não passa necessidade, mas ela é uma criança subestimada pelos pais. Ela é uma criança sem aquele amor e aquela aprovação que toda criança e todo adulto deseja, né? Então a gente tem esses vários tipos de crianças desfilando pela literatura. E é isso.